Saudações aos amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito da doutrina dos Espíritos e do Evangelho. Será que já, como pessoas humanas, neste mundo em que vivemos, já podemos nos considerar pessoas de bem? Ou já possuímos aquelas características do homem de bem? A esse respeito, a doutrina espírita nos traz algumas reflexões no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, com o título O Homem de Bem. E também na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, a lei da perfeição moral, que também fala dos caracteres do homem de bem. Disse Jesus: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo pergunta: se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer coisa contra ele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que a ele fizesse. É um ser justo, amoroso e caridoso. Esse conceito consta tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto da questão 918 do Livro dos Espíritos. Então esse homem de bem também deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria infinita. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se ele submete à vontade em todas as coisas da vida. Louva a Deus, respeita a Deus e a sua lei. E possui fé inabalável dele. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens terrenos. Então compreende o verdadeiro sentido da vida, crê na vida futura, na vida espiritual, a verdadeira vida, a vida do espírito. Sabe que todas as vicissitudes ou sofrimentos da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceitas sem murmurar. Compreende, então, essas nuances da vida e age com resignação, seguindo em frente, com fé e esperança. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. É, portanto, um cidadão de bem, compreensivo e compromissado com a coletividade a que faz parte. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza ou das doações que fazem auxílio aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios. Ao contrário do egoísta,
que calcula os proventos e as perdas decorrentes de todos os seus atos de ação generosa, né? Então, o homem de bem é alguém empático, que se coloca na posição do outro, sente e compreende as suas necessidades. Diferente do pobre, né? Do avarento e do orgulhoso, que são pobres, né? Porque ainda não compreenderam o verdadeiro sentido dessa lei de Deus, essa lei de amor, de justiça, de caridade, de benevolência. E o homem de bem é bom, então, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença alguma, da sua maneira de ser. Por todos os homens os tem respeito e o vê como seus verdadeiros irmãos. Não discrimina ninguém, seja pela sua forma de ser ou de existir, né? É benevolente e respeitador dos outros. Respeita então os outros, as suas convicções e não lança anátemas aos que, como ele não pensa. Então age com respeito e não amaldiçoa ou faz mau juízo das opiniões alheias. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere o seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recusa a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece clemência, né? É o ser consciente, então, e caridoso, que não faz o falso julgamento dos outros, né? Que não condena o seu irmão pela sua forma de ser e não agrava os seus sofrimentos e as suas aflições. Ao contrário, trabalha para ajudá-lo a superar as dificuldades. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que, perdoando, lhe será conforme houver perdoado. É puro de coração, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Compreende, portanto, as falhas e as imperfeições do próximo, assim como as suas, né? Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar ao mal. Procura ver o outro lado do ser humano, o lado bom, o outro lado da moeda, pois sempre as aparências podem não representar o verdadeiro sentido das coisas e a verdadeira forma de ser daquele irmão. Por isso estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa fez em si de melhor do que no dia da véspera. Procura, então, autoconhecer-se e melhorar sempre, né? Não procura dar valor ao seu respeito, nem aos seus talentos, às expensas dos outros. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Age com humildade, com dedicação e com compromisso no bem comum. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado
pode ser tirado, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que que é um depositário, né? É fiel que Deus lhe colocou no mundo, né? Tudo que tem é como um depósito e que deve usá-lo para o bem comum, os bens que Deus lhe concedeu. Se a ordem social coloca sob seu mando outros homens, trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Então age, né, com justiça perante aqueles que estão sob seu comando, né? E se é subordinado, de sua parte compreende os deveres de sua posição que ocupa e se empenha para cumpri-los cienciosamente, ou seja, tem consciência das tarefas e age sem necessidade de ser fiscalizado. Tem consciência daquilo que deve fazer e o faz. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que ao seu semelhante dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Age com respeito, com reciprocidade, tratando o próximo como seu igual, como seu irmão, tratando o próximo como a si mesmo, né? Amando o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que belos ensinamentos nos trazem o Evangelho, que belas reflexões para o nosso melhoramento e a nossa caminhada rumo ao nosso processo de busca da perfeição moral, do progresso do Espírito. Que todos tenhamos um bom dia, com muita luz e muita paz. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.